para um papo importantíssimo. Saber mais a respeito de saúde, claro que a gente sabe que nunca é demais. Porém, existem alguns assuntos que eu acho que são pouco explorados, são pouco ditos e muitas vezes a gente não consegue chegar ali num ponto importante para entender assuntos ligados à saúde, simplesmente porque parece muito difícil. E é claro que a gente convidou a doutora Gisela Savioli, que é nutricionista funcional, para começar tudo isso. Bem-vinda! Feliz Ano Novo! Linda como sempre. Passou bem? Graças Passaram em família? Nossa, maravilhoso. Que coisa boa. E um beijão aí pro seu filhão e pra esposa queridíssima, que eu não pude estar presente no casamento, mas mandei tanta energia boa, que foi no final do ano, né? Foi lindo. Beijo pra vocês, casal queridíssimo. Doutora Gisela, a gente pensou nesse assunto até pra iniciar o ano, porque eu acho que até o acúmulo do mês de dezembro, com as festas, a comilança e também o estresse gerado no mês de dezembro, faz com que esse mês de janeiro, fevereiro, o início do ano, seja aí composto exatamente por uma produção excessiva desses radicais livres que foi gerada lá atrás e que a gente mal sabe que isso está acontecendo e que a gente não consegue se livrar. Com certeza. Para a gente começar do início, o que são esses radicais livres? Como eles são produzidos? A gente não consegue enxergar. Como é que a gente entende isso? Bom, muito simples. Eu costumo dizer que o radical livre é o imposto que pagamos por respirar oxigênio. Então eu digo assim, o ferro enferruja, nós oxidamos. Então, de modo prático, pega uma maçã, corta no meio. Tá. Deixou no ar, ela vai fazer o quê? Ela vai escurecer, porque ela vai oxidar. Ela, então, em contato com o oxigênio, oxida. Qual o nome, né? Tá. Se eu pegar essa mesma maçã, cortar e aquela outra metade, eu passar um limão, que é um ácido ascórbico, ela não fica preta. Certo. Então, o ácido ascórbico se tornou para essa maçã, nesse momento, um antioxidante. Então, o que acontece? Se cada vez que eu respiro, eu produzo radicais livres, bom, dá pra gente perceber que para começar isso é uma coisa que tem que acontecer no organismo. Então, a todo tempo. Sim. Tá. E aí nós temos mecanismos lindos, porque eu digo que Deus fez o ser humano perfeito. Então, assim como você produz esses radicais livres, né, você também tem mecanismos antioxidantes seus. Certo. Para combater e equilibrar. Tá? Naturalmente. Naturalmente. Só um pouco, digamos assim, de cada 100 radicais livres que você produz, só 2 você não consegue, mesmo com esse equilíbrio, né, bem nutricionalmente, eliminar. Por quê? Porque a gente se envelhecer. Tá. Então, esses 2% é o mínimo. Eles vão se acumulando. Eles vão fazendo o que tem que fazer e a gente vai envelhecendo. Isso é natureza normal. Então, o que acontece hoje? O que nós estamos notando? Nós estamos com falta de matéria-prima para o nosso sistema antioxidante bloquear o tanto de radicais livres, porque hoje tomar sol gera radical livre, a poluição gera radical livre. O estresse. Bom, o estresse nem se fala, né? A gente já fez programas isso que eu falei do mês passado. Incríveis, né? Mas o pior de tudo não é nem tanto tudo isso, é que o ser humano parou de comer comida. Acho que vocês vão enjoar de tanto me ouvir falar isso, né? Mas é verdade. E, na verdade, é nos legumes, nas verduras, nas frutas. Até eu estava fazendo uma meditação, a gente fica, né, meditando e Deus coloca, né, as inspirações. Estava olhando a natureza, a gente estava viajando. Tem muito verde, né? Sim. E se você olhar as verduras, tem muito mais verde do que cores, de uma maneira geral. Sim. O colorido maior é sempre o verde. Porque a gente tem que comer muito. Ali você tem antioxidantes fabulosos. E aí sim você vai misturando uma corzinha ou outra e vai, então, aumentando o seu arsenal antioxidante. Agora, o que nós sabemos hoje? Que a inflamação, esse estresse oxidativo que a gente chama, está na gênese, isto é, está no início da formação de doença cardiovascular, de câncer e, como é uma inflamação, da obesidade também. Então, eu achei um estudo científico, que você sabe que a gente aqui só faz as coisas baseadas... Isso é maravilhoso. E quem quiser, quem tem curiosidade, conhecer de perto, ler esse estudo científico, manda. Eu mando. Tá? Não se preocupe, ela sempre manda. Sim, eu mando. E é um estudo feito em 2010, mostrando cientificamente que se você usar especiarias,
Na preparação, nesse caso eles fizeram com um hambúrguer, você pode até reduzir em 50% o estresse oxidativo daquele alimento. Mas a gente pode explicar isso daqui a pouquinho melhor, né? Sim, porque daqui a pouquinho nós vamos para a cozinha e a doutora Zé vai fazer um hambúrguer ao vivo, delicioso, e vai explicar o porquê essas especiarias podem ser bem-vindas. Agora, ainda falando um pouquinho dos radicais livres, quais são as funções, então? Então, se a gente produz, é aquilo que você disse, o corpo produz, é porque é bom. Tudo que o nosso corpo produz é bom. Exato. O que ele faz, o que ele traz de bom? Eu chamo que eles são os maiores faxineiros do corpo humano. Ah, é? Eles fazem faxinas incríveis, em pequena quantidade. Tá. Em grande quantidade, pode provocar um câncer. Ah. E aí, o que acontece, que é uma coisa importante da gente entender, o que foi feito nesse estudo? Como é que eles contabilizaram isso? O estresse oxidativo é como se fosse uma carreira de dominó, que você apertou o primeiro, começou o estresse, ele vai na sequência até acabar o último dominó. Vamos colocar o dominó na tela. Olha lá, para todo mundo imaginar mesmo. Isso. Olha para essa imagem, imagina o dominó. Pá, você bateu um e ele vai... Ele cai a carreira inteira. Olha aí, ó. Exatamente. E neste caso, ele não para mais. Ele não para. Então, toda vez que você começa um processo oxidativo num alimento, por exemplo, e aí eu quero dar uma dica bárbara sobre isso, você não tem como interromper. Então, detalhe, uma das coisas que mais causa isso, micro-ondas. Quando você aquece alimento gorduroso em micro-ondas, você imediatamente você tem uma tese linda sobre isso. Você começa esse processo oxidativo. Então, fica aqui a dica. Mesmo que você faça uma alimentação mais saudável do mundo, você esquentou no micro-ondas. Então, por exemplo, mas eu não tenho como. Então, faz o seguinte, não vai com o prato todo no micro-ondas. Faz uma porção, esquente, coma imediatamente e o resto você guarda. Então não fica aquela coisa de vai pro micro-ondas, sai geladeira, vai pro micro-ondas, sai geladeira. Ou então, por exemplo, tem gente que faz brigadeiro em micro-ondas. Isso eu não recomendaria, entendeu? Então, tudo que é gordura que vai pro micro-ondas acelera esse processo oxidativo até o último dominó. Legumes. A parte gordurosa é que faz alimento. Isso. Tá. Então, principalmente, são carnes, entende? Isso, principalmente a carne bovina, aquela que tem muita gordura. Agora, como é que esse pessoal conseguiu contabilizar que realmente essas especiarias fariam essa diferença? Porque aquele último dominó que cai tem um nome, tá? É dialdeído malônico, um nome horroroso, MDA. E eu posso quantificá-lo no sangue ou na urina. Então, o que eles fizeram? Fizeram um hambúrguer só com sal e fizeram um hambúrguer que, cientificamente, está ali a receita, né? Que você vai ensinar. Que você tem todos os nutrientes, as especiarias e com aquelas especiarias reduziu-se 50% do estresse oxidativo de quem comeu. Porque eles eliminaram 50% a menos dessa molécula, esse MDA, na urina ou no sangue. Que maravilha! Então, como se a gente, então... batesse, apertasse tal, aí jogasse o primeiro dominó, alguns caíssem e aí vai lá, o antioxidante vai lá e tira, aí quando ele cai sozinho, vai caindo no outro. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, você tem duas coisas. Você também está reduzindo o estresse oxidativo por se alimentar dessas especiarias, seu organismo. E segundo, você também está diminuindo o estresse oxidativo, que a gente chama mais tecnicamente de peroxidação lipídica, do alimento. Então, isso funcionaria para qualquer prato, para qualquer refeição? Ou, se o prato estiver saudável, tiver, como você diz, tiver alimentos que são próximos da terra, o arroz, o feijão, não há necessidade de diminuir esse impacto, como você gosta de chamar. É que hoje nós vivemos numa sociedade contemporânea extremamente exigente, extremamente estressante. Então, eu penso assim, quanto mais nós pudermos colocar de produto que vai nos beneficiar, mas alimento, gente, porque tem estudo mostrando que o antioxidante em cápsula não faz o mesmo efeito, tá? Em alimento, você tem uma resposta muito melhor, porque o seu corpo vai sempre entender melhor uma molécula de uma comida do que de uma de laboratório. Entendi. Tá? Então, isso é uma coisa fantástica em relação a esse aspecto. E uma coisa que eu queria aproveitar e colocar é o seguinte, que a partir do momento que você produziu esse tal de
de MDA, essa última substância, ela tem a capacidade de oxidar as LDL colesterol, que quando são oxidadas, enferrujadas, vamos dizer assim, seu sistema entende aquilo como um intruso e começa a englobar as células de defesa, levando para dentro da camada íntima das artérias. Que é o colesterol ruim. Exatamente. E aí faz o quê? Começa aquela placa de ateroma. Então os radicais livres em excesso também contribuem para isso. Exatamente. Por isso, o aumento de gordura nas artérias. Exatamente, porque oxida essa LDL colesterol, ela enferruja e a partir do momento que ela está esquisita, o seu sistema imune pega e engloba isso, falando, vou salvar a Carol, porque tem umas coisas estranhas circulando por aí. Entendi. Então é por isso que eu gosto de explicar, mas como assim a doença cardiovascular com estresse oxidativo? É por isso. E uma coisa que ajuda a fazer como que um filtro solar em volta da LDL é o cacau. Cacau? É, o cacau. Que por isso que eu dou cacau 2 vezes por dia para o meu paciente. Porque aí você como que coloca um filtro solar, vamos dizer assim. Não permite que ocorra oxidação. Evita, diminui. Tudo isso no intuito de reduzir os danos desse estresse oxidativo. Que maravilha, que aula, hein? Começar o ano assim tá bom. Vamos colocar a perguntinha do público, que o pessoal tá empolgadíssimo já. Olha lá. Primeira perguntinha, Maria Clara, um beijo pra você. Pílulas e cápsulas de então, a doutora já respondeu. Tem mais uma? Tem outra? Então, vamos preparar mais uma daqui a pouquinho. Mas agora, antes de ir pro hambúrguer, é claro que eu tenho que falar da atividade física, né? A gente fala todos os dias aqui no programa e é algo que eu amo. Praticar atividade física é maravilhoso, mas produz radical livre. Exato. Qual é o equilíbrio disso, doutora Gisela? O próprio organismo, ele se organiza. Porque assim, é no estresse da atividade física que você cresce, que você metaboliza, que você faz músculos. É o que eu digo, gente, não adianta comer proteína e não puxar o ferro, entendeu? Você tem que fazer atividade estressante para poder fazer o anabolismo do seu músculo. Então, porém, o que acontece? Eu achei muito interessante um estudo também que teve mostrando que quando você faz atividade física, se você toma antioxidante demais, o antioxidante via oral, na suplementação, os resultados dessa atividade, ela não é tão positiva, não aparecem tanto. Então, digamos assim, o nosso corpo é tão inteligente, praticar atividade física é tão importante, e quando a gente volta lá na época paleo, que a gente já falou da dieta paleo, eles tinham que praticar essa atividade física. O homem andava o dia inteiro correndo atrás de comida. Eles tinham que caçar. Exato. Então, nesse caso, o nosso corpo reconhece essa produção de radical livre como algo extremamente positivo. Exato. Então, nesse caso, ela é positiva. Sim, ela é positiva. Que legal, doutora. Tudo é aquele excesso, que quando é em excesso, não é do bem. Então, quando você começa a treinar demais, você tem o tal do overtraining, aí você começa o quê? Você começa a diminuir a tua musculatura pelo estresse excessivo da atividade. Aí é ruim. Aí é ruim. Entende? Então é esse equilíbrio. Mas o que é muito bacana é o quanto você pode, através de uma alimentação adequada, inclusive naquele outro livro que eu fiz com o Renato, nós temos... Doutora, você sabe, peguei o livro, eu estava lendo, a hora que eu cheguei ficou no meu camarim. Não tem problema. Escolhas e Impactos. Então, Escolhas e Impactos, nós damos receitas de como você pegar essas especiarias, colocar no azeite e usar no dia a dia na sua salada. Diminuir esse impacto. Exato. Vou deixar uma perguntinha então aqui, já peguei, tá, gente, do nosso Insta. Tem várias, hein? Vamos lá. Vamos pegar da Fernandinha Salvador. Adoro as perguntinhas da Fefe. Aqui, ó. Fê, beijo pra você. Olá. Se o oxigênio é o que faz multiplicar as moléculas destrutivas... ela tá falando da atividade física, então eu já respondi a pergunta dela. Deixa eu pegar outra rapidinho aqui. É dela de novo, ela pergunta várias. Tomate, acerola, contém radicais livres ou antioxidantes? Tem alguma dica para saber quais alimentos têm, então, mais radicais livres e quais são os antioxidantes? Vou pegar meu celular, que eu vou pegar todas as nossas perguntinhas. Vamos para a cozinha, a doutora Gisela já está aqui e a gente já vai para o nosso hambúrguer. Mas antes, vamos responder a perguntinha da Fernandinha Salvador, que é uma querida. Escreve todo dia para a gente, as perguntas dela são sempre interessantes. Muito interessantes. Como é que a gente reconhece um alimento que pode aumentar radicais livres de um alimento que pode ajudar a diminuir? Falando daqueles que estão na natureza, que a gente fala, assim, aqueles que, legumes, verduras, frutas, o que acontece?
Se forem orgânicos, né, eles têm muito mais nutrientes do que os outros, e aí aquele agrotóxico que você está comendo com aquele alimento não vai entrar no seu organismo, e seu organismo vai precisar dar conta deles, e aí começa toda a geração desse estresse. Certo, tá? Então os conservantes e os agrotóxicos produzem mais radicais livres. Na verdade, todo um estresse oxidativo maior. Tá. Agora, por exemplo, nós estamos olhando aqui a carne. A carne é bonitona? Pois é, tá bonita, né? Eu também achei simpática, né? Tá bonitona. Então, por exemplo, a carne. Produtos que contenham gordura animal. A gordura animal, ela é saturada na grande maioria. E só por si, a gordura saturada é pró-inflamatória. Porque eu já falei aqui que um dos mecanismos que o nosso corpo usa para entender se entrou um bichinho que precisa ser combatido é porque na membrana dele tem uma gordurinha saturada. Então, toda gordura saturada que entra no organismo, ele, né, dispara esse alarme e começa o processo de inflamação. Então, viu que tem gordura animal, ele vai aumentar a produção de radicais livres. Vai, por essa razão. E segundo, a própria gordura, ela já começa aquele dominó. É que nem o azeite, o óleo que a gente deixa em casa em temperatura ambiente, de repente, com luz. A própria luz, por que o vidro de azeite é num vidro escuro? Para evitar que se oxide tanto, entendeu? Você interrompe através do vidro escuro, a tampa sempre fechada. Mas toda vez que você abrir e você usar, o bendito vai dar uma oxidadinha. Então, você está sempre correndo atrás. E no livro Escolhas Impactos tem muitas receitas de azeites funcionais com essa finalidade. E, normalmente, doutora, a gente vai usar ervas. As especiarias. Exato. Aí você vê que a comida árabe, né? Nossa, a comida árabe. Eles sabem das coisas, Sabe, né? porque todas elas têm muitas especiarias. Gente, eles são incríveis. Por isso que eu digo, a gente tem que olhar as culturas, aprender com elas, porque tem muita coisa bacana. Agora, eu estou replicando aqui exatamente aquele estudo científico, tá? Então, o que foi feito? Não sei se a tabelinha... Agora a tabela está pronta. A tabela está pronta? Tabelinha na tela para todo mundo acompanhar. Depois a gente pode colocar no site a tabela. Isso. Então veja bem. O cravo da Índia em gramas para 250 gramas de carne, tá? Eles usaram. O cravo da Índia, meia grama, ou quilograma, então meio grama. Canela também. O orégano foi em maior quantidade, porque ele inclusive tem um poderio muito interessante antioxidante. O alecrim, meio grama. O gengibre, que é bárbaro, 1,2 gramas. Pimenta preta, que eu vou explicar uma coisa. A páprica, bem simpática. E o alho em pó. Em pó? Em pó. E aí que tá. Então, nós entendemos que, olha... Aqui eu pus em termos de porcentagem de maior quantidade. Eles fizeram as duas medidas com 1 grama de sal, tá? Gente, quem quiser saber quanto é 1 grama de sal, basta pegar aquela canetinha azul. Típica, né? A Bic, fala. Tampinha da caneta Bic, ela cabe dentro 1 grama de sal. Então é certinho, a medida. A medida, tá? Inclusive, para pessoa que tem problema de estar comendo, ingerindo muito sódio, é a medida bem fácil da pessoa. Para uma refeição, por exemplo, Isso, perfeito. Então, olha, a páprica, aqui está o orégano. Aqui a gente não localizou, infelizmente, o alho em pó. Tá? Inclusive, mas Carol, esse é em floquinhos. Esse é em floquinhos. O ideal é em pó, porque ele tem uma quantidade interessante e você vai ver que eu pus no nosso, porque eu fiz em casa esse. Aqui, ó, eu esse pus é o pronto, o alho natural. E eu tenho certeza que ele não ficou tão bom. Não tá gostoso, o Roque adorou. Mas ele não ficou tão bom por conta de não ser o alho em pó. Que interessante. Às vezes a gente acha, então, que o in natura é melhor, mas nesse caso... Não, nesse caso é tudo em pó, tá? Aí você tem o gengibre. Olha, gente, pimenta do reino, pimenta preta, ela tem uma substância chamada peperina. Que quando você associa, por exemplo, com a cúrcuma, você potencializa a ação antioxidante dela em N vezes. Agora, compre uma que você moa na hora. Porque aí o grão é maior, porque se você compra aquela muito industrializada, aquele grão fino demais, por exemplo, tem pessoas que não toleram para o estômago, para o intestino. Então, use um moedor, E tem que ser sempre a preta, porque tem as outras, tem o mix, né? Então, é tudo ruim bem. O mix. Não é, mas nesse caso eles fizeram com a pimenta preta, eu estou repetindo a pimenta preta, né? Tem que ter a preta. Exato. Aí você tem o alecrim, que é o máximo, né? A canela, que me lembrou muito a comida árabe, e o cravo da Índia, que ficou muito interessante. Aí, o que eu fiz lá em casa? Eu
moe tudo junto. E qual é a quantidade, então, de cada um? Ali, na telinha, para 250 ml. Entendi. Vamos voltar a tabelinha, Volta a tabelinha. Olha lá. Olha lá. Para você já saber a quantidade certinha. A gente colocou... vamos esperar só um minutinho, eles já vão colocar de novo. Essa quantidade... É para 250 gramas de carne. De carne. Então, aí vai multiplicando sempre. Isso aqui é o básico que a gente tem que ter para as refeições. Na verdade, o que eu queria dar de dica... tempero é uma coisa muito especial. E, por exemplo, pimenta você aprende a comer, né? Sim. Então, eu não comi, hoje eu sou viciada. Pois é uma delícia. E hoje você quer cada vez uma pimenta. Então, você educa seu paladar. O que eu vou sugerir? Comece com uma coisa que você já sabe que o pessoal em casa gosta. Orégano ou alecrim. Entende? E aos pouquinhos vai pondo uma pitadinha de cada, porque é a mistura deles todos que faz uma coisa chamada sinergia. O que é sinergia? Tem uma tábua que aguenta 10 quilos, outra que aguenta 10 quilos. Quando eu boto as duas juntas, elas aguentam 30, não 20. Entendi. Então isso é sinergia. Olha que legal. Vamos colocar então a tabelinha. Doutora Gisela, gente, tomando isso, começar o ano assim não tem preço, isso é bom demais, olha lá. Então, gramas é o que vocês estão vendo, a tabelinha no meio. Isso, para 250 gramas. Então, se você quiser fazer... Tira uma foto da TV, ó, dica, rapidez, tira uma foto da TV, já fica com a foto do celular. Perfeito. Vamos dar um tempinho pro pessoal tirar foto, gente. Aí, perfeito. Já tem os gramas, então, de cada um. Vamos deixar no nosso site, claro, mas para quem já quer essa informação agora, tira uma fotinho. E tá aí. Então, tudo isso, doutora Gisela pegou essas medidas da tabela do meio. Isso. Bateu tudo junto e você colocou nesse potinho. Nossa. Gente, é um perfume. Porque aí você pode fazer, sabe o quê? Você deixa esse kitzinho pronto na cozinha, vai fazer alguma coisa, coloca no arroz, no feijão, entende? No frango. Exato. Então você tem um mix aqui antioxidante, porque lógico, o alecrim, ele não é, ele é sempre assim, apresentado sequinho, né? Então você tem que torná-lo senão não dá pra pozinho. Pozinho. Exatamente. Então aqui tá aqui. Tem quanto? Aqui tem mais, né? Tem muito mais. Então o que nós fizemos? Eu trouxe de casa, olha que interessante, eu fiz 250, deu 3 desse daí. Porque o hambúrguer americano é dessa altura. E cheio de gordura, de um monte de coisa, e ainda feito no micro-ondas. Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu achei muito grande, eu falei, não, eu vou fazer... E eu acabei fazendo 3. Então, eu trouxe esses 2 para você degustar, tá? Que eu creio que não tá tão gostoso quanto deveria por conta do meu alho. Não, tá maravilhoso. Agora, como é que a gente vai jogar essas especiarias? Joga tudo, mistura... molda. Sem nada. Gente. O hambúrguer não tem nada, vocês entenderam? Não tem, é só isso. Põe 1 grama de sal. Não tem nada de carboidrato, é só proteína para dar liga. Aquela só precisa de coisa para dar liga. Precisa, a gordura da liga. A gordura da liga. Aí, por que eu trouxe isso aqui também, cara? Olha que interessante. Você faz um hambúrguer desse tamanho. Mas, de repente, olha que bonitinho um hambúrguerzinho para uma criança. Você pode fazer menorzinhos. E servir de aperitivo. E pode ser de frango também. Pode. Com frango, eu não sei quais seriam as especiarias pelo gosto. Aí, de repente, o Renato ajuda a gente a pensar, né? Renato Calef. Renato Calef. Porque o Renato não tá no Brasil. No Brasil, exatamente. Eu lembrei dele quando a gente pensou nessa pauta. Também pensei. Porque ele é um chefe que cozinha pensando nisso. Exatamente. E ele aprendeu com você, né? Isso é muito legal. Mas muito bacana. Vou fazer só um exemplo. Ó, aqui a gente tem a carne moída. Tá. Não precisa bater mais, fazer mais nada. Chegou a carne moída que já pediu pra moer 2 vezes, aquele açougue de confiança, bababá. Mistura 1 grama de sal. 1 grama de sal, isso, e aquela tabelinha. Então, o que você... eu pus no forno. Deixa eu mostrar essa misturinha pros meninos. Ficou muito legal. Não, e o aroma? Não tem segredo, eu achei isso muito bom. Não vai carboidrato nenhum aqui, não precisa botar um tanto de coisa pra dar liga, aquelas coisas. Ó, vai colocando coisa pra dar liga, não precisa, gente, é só carne ou só o frango, aí tem que ser um frango moído. Sim, aí tentar comprar aquele antibiótico free, né, livre de antibiótico, que é muito importante hoje, o frango você consumir sem antibiótico. Ele tem que, tá escrito isso, o açougueiro tem que te dizer... Tudo isso. Aí eu acho são informações que você deveria comprar no supermercado, que na embalagem tá lá escrito se é antibiótico free. Porque uma época disseram assim, meu frango não tem hormônio. Não, não tem mesmo, porque é proibido, não existe isso. O que é usado na indústria para fazer o bichinho engordar é antibiótico. E aí a gente está com toda essa resistência que está complicada. Por causa disso. Nós estamos realmente, o Obama ofereceu $1 bilhão para a indústria farmacêutica americana desenvolver uma nova molécula
de antibiótico. Não, de antibiótico, porque não dá dinheiro antibiótico, né? Então tá todo mundo fazendo remédio e pesquisando doenças crônicas. E de repente um bichinho desse aí pode vir e dizimar. Na verdade, passou uma matéria há pouco tempo, até acho que foi no Fantástico. Mas, doutora, isso é um problema também, tá iniciando agora, a longo prazo, para as crianças que estão vindo. E para os adultos. Nossa. Qualquer bactéria pode virar uma bactéria com uma resistência absurda. Exato. Algo que era uma infecção urinária. E não é só Olha isso. Que horror pensar nisso. Eu fiquei muito feliz quando tiraram o antibiótico de venda liberada. Por quê? Existe uma necessidade de você tomar um antibiótico do começo ao fim. O que as pessoas sem muito conhecimento fazem? Termina, parei, tô sentindo bem, e deixa de tomar ao final, que vai matar as últimas bactérias, que se não morrem, se tornam resistentes. Entendi. Então o próprio ser humano está dando resistência a essas bactérias com esse uso. Tem que tomar certinho. Agora já tem 24 horas e tal, mas tem muita um período menor, mas gente, tem que ficar muito atento. Tem, são pequenos detalhes. A gente vai fechar, mas antes eu vou fazer 2 perguntinhas importantes que, a Ângela, beijo pra você, Ângela querida. Ela tá dizendo, então, pra quem não come a carne, qual a substituição perfeita? O que você acha? Bom, veja bem, no lugar da carne, eu faço um hambúrguer maravilhoso de lentilha, que fica uma delícia. Bater a lentilha. Ai, é uma delícia. Ou de quinoa. Mas aí, você tá substituindo a proteína. Então, veja bem, você já não tá ingerindo tanta proteína com problema que vai causar oxidação. Entendi, aí já também não precisa de tantas. Na verdade, o problema tá mais na gordura animal. Então, quem também não come nada animal... E aí você vê que o americano fez esse estudo em cima do hambúrguer. Por quê? Porque eles comem muito hambúrguer e uma quantidade enorme. Entendi. E outra coisa... Deixa eu chegar do lado de cá já que eu vou experimentar. Por que eu porcionei assim? Porque, vamos supor, aqui você tem em torno de 80 gramas, tá? Essas 80 gramas, ela praticamente já é o que você precisa por refeição. Uma delícia. Não é bom? É ótimo. Por refeição de proteína. De proteína. Gente, mais do que 30 gramas de proteína por refeição, o organismo não administra e vira gordura. Então, isso aqui para um lanchinho... Não é muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Olha que beleza. Doutora Gisela, vocês já imaginavam que um dia vocês iam ver a doutora Gisela falando de um hambúrguer? Falando de carne aqui na TV? Ela está falando da carne, está ensinando todo mundo como comer a carne e diminuir o impacto que ela teria com os seus problemas. Mas eu tenho certeza que com o alho certo ia ficar muito mais gostoso. Nossa, mas é muito... Eu adoro. Não é aquele parfum, né? É bom, né? Eu gosto de me apimentar. Vamos usar isso no nosso churrasco, esses temperos, especiarias, meninos? Vamos? Muito bom. Isso é uma dica, inclusive, para quem faz muito churrasco. Porque a carne o tempo todo, linguiça, blá, 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 vamos diminuir os impactos. E por que eu fiz no forno? Para diminuir ainda mais o impacto. Porque aquele douradinho da carne, quando se frita, chama-se nitrosamina. E é uma coisa cancerígena no organismo. Então, menos panela e mais forno. E forno, inclusive, no assar e forno também no sentido de ensopado. O ensopado também é muito bem-vindo. É, porque você... Ficar mais úmidozinho. E você não fica com aquela casquinha, né, torradinha, que é gostosa, mas não faz bem. Não faz bem. Parabéns. Doutora, gente, que aula, cada informação impressionante. Use isso todos os dias, é fácil. A tabela vai ficar no site, as especiarias são baratas, né? Dá para encontrar em supermercado, tudo aqui é muito acessível. Eu acho que vale a pena a gente colocar em prática já no início do ano, né? Com certeza, começar o ano com mais saúde, isso aí. Agora, eu vou agradecer a doutora Gisela. Quem quiser saber mais, tem o site clinicasavioli.com.br, clinicasavioli tudo junto.com.br, no Insta, @Gisela Savioli, tudo junto também. E você, é isso, né? Tá ótimo. Entrando aí, tá tudo certo. Tem os livros da doutora Gisela, você já encontra tudo sobre o trabalho. No site tem tudo. Inclusive, quem quiser o artigo, eu tô à disposição. Ele tá em inglês, né? Você manda. Eu mando com o maior prazer. Gente, informação. Vale a pena. Então, olha que maravilha. Obrigada. Imagina, começar o ano salvando. Você sabe que isso salva vidas, né? Quem tá fazendo tratamento quimioterápico, etc., começar ontem isso, né? Não é? Faz toda a diferença? Faz principalmente no sentido de, dependendo da fase da quimioterapia, a pessoa acaba não podendo fazer a próxima porque cai muito o sistema imune. Então, via alimentação, você pode ajudar muito. Parabéns, doutor. Beijo de novo. Tchau, Feliz linda. Ano novo. Obrigada sempre pelas informações maravilhosas. Um prazer. Beijo pra família. Tchau, linda. Tá, você sabe que eu fico tão feliz, agora falando de coração, de poder apresentar um programa que tem informações
tão importantes e que a gente consegue fazer de uma maneira tão clara e natural e tão acessível. Vocês não sabem a alegria que eu